Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou o Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanham na bancada nesse programa de hoje os jornalistas Jorge Guerreiro e Flávia Moura. Estão aqui na bancada, o Jorge à minha direita, a Flávia à minha esquerda, e o nosso convidado do programa de hoje é o deputado estadual do PSD do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva, seguindo as orientações, a gente cumprimenta sem Eu que agradeço e dou uma boa noite a todos os telespectadores. Deputado, esse ano de 2020, o senhor já compareceu aqui no ano passado na entrevista coletiva, mas a gente vira o ano, chega a 2020, o ano legislativo começa no início de fevereiro, aí vem carnaval, depois passa disso, agora um recesso por conta do coronavírus. Como é que está sendo trabalhado esse ano de forma política e é um ano de eleição municipal? Bem, isso é um ano que todas as expectativas que nós tínhamos ano passado era que fosse um ano muito melhor. Né? Um ano muito melhor do ponto de vista geral, né? Econômico, e a política efetivamente seria muito mais debatida. O que tem acontecido? A questão do coronavírus, ela tem trazido não só um problema de saúde pública, mas tem trazido um problema social e um problema econômico. Né? E isso efetivamente fez com que se segurasse um pouco, né? Os trabalhos e, logicamente, atrapalha os trabalhos legislativos, como atrapalha a indústria, quanto atrapalha o comércio. Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa vencer, né? E o brasileiro vai vencer, eu não tenho dúvida. Nós não sabemos ainda com precisão o tamanho, né, do estrago, mas é algo que precisa ser enfrentado para que esses danos sejam menores possível, que a gente possa tocar a vida para frente e possa ter a nossa cidade, né, melhor e livre. Seguir com os avanços, né? Seguir com os avanços. Perfeito. Fique à vontade. As damas, ó. Então tá bom. Ano de 2020, ano de eleições municipais. O seu projeto Pra Frente Manaus vem justamente para ajudar? Como é que funciona? Verdade, eu sempre tenho falado e falado muito que os políticos, de um modo geral, quando chega em época de eleição, eles fazem muitas reuniões de gabinete, muitas reuniões de composição partidária, né? Às vezes cria-se um programa de marketing e até mesmo ganhou a eleição. E esquece algo que é mais importante nesse momento, que é discutir a cidade, que é planejar, que é dar soluções viáveis, que é escutar a população, que é unir técnicos, que é unir pessoas que possam pensar na Manaus do futuro, que possam pensar efetivamente, diagnosticar os problemas e não só diagnosticar e colocar a culpa no A e no B. Diagnosticar, buscar as soluções efetivas para aquilo e dar a sua parcela de contribuição. Quando nós lançamos o Pra Frente Manaus, foi e é com esse intuito, de unir a sociedade, de ouvir os técnicos, de fazer com que esses sejam um instrumento, né, de planejamento, um instrumento de falar, conversar e propor uma Manaus melhor em vários pilares. Então, nós temos pilares na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, da mobilidade urbana, do trânsito. E essa que era a minha outra pergunta, que é justamente se era um projeto mais fechado ou se a população, de uma certa forma, também poderia fazer ajustes nisso. Eu acho que a população é fundamental nesse processo, porque é hipocrisia nós falarmos que nós sentimos na pele o que aquele cidadão lá na UBS está sentindo. Quem é que conhece mais? Somos nós ou é ele que está no dia a dia utilizando? Então, o Pra Frente Manaus é para isso, é para ouvir ele,
através das plataformas digitais, através de encontros que nós estamos vendo, e aí essa questão do coronavírus deu uma atrapalhada, mas é ouvi-los, né? É ouvir técnico, é ouvir pessoas que possam propor políticas públicas, fazer esse diagnóstico e poder usar melhor, né? Poder usar melhor aquilo que nós temos. A rede pública, nós precisamos usar ela melhor, precisamos produzir mais, precisamos atender melhor. E aí, às vezes, não é só problema financeiro, é problema de gestão, de controle. Eu sempre falo, por que na iniciativa privada nós conseguimos fazer metas, planejamento, ter resultado, fazer os acompanhamentos necessários para que a satisfação do nosso cliente seja a melhor possível, enfim, e a empresa possa crescer? Por que o público não pode fazer? Por que o público não pode ter a satisfação do seu cliente? Quem é o cliente? É a população que está utilizando os serviços públicos. E esse é o grande intuito do Pra Frente Manaus, é ouvir a população, é ter o diagnóstico, é ter as soluções e construir um caminho eficiente, um caminho moderno e um caminho possível para a cidade de Manaus. É um planejamento de soluções viáveis, né, durante todo esse período em vários setores, tanto da saúde, educação, segurança pública. E a gente, no meio dessa pandemia e nessa quarentena, a gente fala também do seu, como o senhor avalia a sua gestão durante esse último ano? Foram 26 matérias, foram 11 projetos de lei, né? Como o senhor avalia a sua gestão? Foi o suficiente para o senhor? Na verdade, o trabalho político parlamentar, ele é um trabalho que se divide, não só na apresentação dos projetos, mas também nas discussões do parlamento. Nas comissões. Nas comissões, e nós tivemos muitas discussões, principalmente discussões econômicas, e a gente se depara, muitas vezes, com o poder de realizar, né? O poder de realizar. Eu sempre tenho dito que eu fiz 100% do que eu tive oportunidade, mas não fiz 1% do que eu tive vontade em fazer. Naquilo que cabe à Assembleia Legislativa, naquilo que cabe ao Parlamento, a gente sempre está atento, dando sugestões, dando a nossa participação para efetivamente melhorar, né? Efetivamente melhorar. Então, você tem aí muitos desafios, né? Desafios que precisam ser vencidos, e esses desafios não podem ter muito cabo de guerra político. Eles têm que ser feito união. O momento eleitoral, ele tem um momento certo, e tem a hora de trabalhar com o objetivo que é poder melhorar a vida das pessoas. Deputado, a gente falou agora nessa participação em comissões, por exemplo. É claro que os 24 deputados são iguais assim, no que representa o seu poder ali no Poder Legislativo. Mas como é que o senhor se posiciona hoje? Como é que o senhor está dentro dessas comissões? O senhor já foi presidente da Assembleia Legislativa. Como é que está a sua posição politicamente hoje dentro da Assembleia Legislativa? Bem, eu estou hoje como presidente de uma comissão das mais importantes do Parlamento, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Que sempre falava Economia e Finanças. Então, ali nós discutimos Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma matéria importante. Infelizmente, a gente sempre tem visto as leis de diretrizes orçamentárias não retratando a realidade, né? Você tem 3 instrumentos importantes na legislação: Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e o Orçamento, né? Essas três peças, elas são discutidas no Parlamento, são discutidas na Assembleia e são discutidas nessa comissão, né? E eu sempre tenho batido que nós possamos trazer a realidade do Estado a propriamente o seu orçamento. O Estado tem gastos excessivos que não encaixam dentro do seu orçamento. E muitas vezes com prioridades que não são as prioridades da população. Então, assim, são elementos que a gente precisa ter. O plano plurianual, nós precisamos ter o planejamento que é por 4 anos.
Então, aquilo que vai acontecer, quais são os projetos, quais são os programas. E esses planos, muitas vezes, eles repetem de um ano para o outro e a gente tenta fazer as avaliações. Então, é importante que o trabalho das comissões possam retratar a realidade e poder mostrar à sociedade, né? Mostrar à sociedade o que está acontecendo. Né? E nós fomos fazendo a cada quadrimestre uma audiência pública com o secretário da Fazenda, com os técnicos da Fazenda, dando publicidade à população. Quanto o Estado arrecadou, aonde ele arrecadou e quais são os gastos macro do governo, para que a sociedade também tome conhecimento. Ano passado... Já tem algum retrato de 2020 inicial, não, desse ano? Ainda não. Há uma expectativa, né, uma expectativa que eu espero que não aconteça, de uma queda na arrecadação em virtude de tudo isso que aí está acontecendo. Tá? Mas, ano passado, foi um ano que no início do ano também nós tínhamos um cenário muito ruim e esse cenário virou. E o Estado bateu recorde em arrecadação. Né? O Estado teve uma arrecadação extremamente boa e importante no ano passado e teve um reforço no seu caixa com o acordo da Petrobras, com recursos do pré-sal, com recursos que eram da AFEAM, que foram para o caixa do Estado. Então, assim, a receita do Estado foi muito boa. Né? Surpreendeu, né? Surpreendeu e foi uma receita muito boa. Infelizmente, a equação de receita com as despesas, elas não foram na mesma proporção, e aí para você ter um equilíbrio melhor nas contas públicas. Mas ela aconteceu. Se não tivesse acontecido, nós poderíamos ter tido problema com o pessoal, até mesmo com o pessoal, o que não aconteceu. Eu espero que nós possamos sair dessa questão do coronavírus o mais rápido possível, retomar a produção, retomar o Brasil que vinha crescendo, né, e ter as surpresas no final do ano de ter tido uma arrecadação e ter tido um crescimento econômico. O Amazonas foi o estado que mais cresceu. Então, a nossa economia, ano passado, ela cresceu. A economia brasileira cresceu. E isso, se Deus quiser, a gente pretende ver isso crescer para poder fazer com que Manaus e o Amazonas melhorem. Deputado Ricardo Nicolau, a gente faz um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva e volta já. De volta aqui com o programa Entrevista Coletiva na tela da Band, recebendo o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD do Amazonas. A gente estava tratando agora sobre esse 2020, um 2019 que parecia ser um ano terrível, terminou de forma um pouco surpreendente, isso se tratando da economia do Amazonas. 2020 parece que ia alavancar e aí vem uma série de acontecimentos, ataques contra a Zona Franca de Manaus, agora a indústria que cai com relação à pandemia também. A gente precisa trabalhar bastante, ter bastante empenho e coragem para enfrentar tudo isso, né? Não, sem dúvida. O Amazonas já está acostumado com ataques à Zona Franca, né? Nós temos direitos constitucionais garantidos, tá? Eu sempre tenho dito, muitas vezes você ataca um projeto que tem dado certo, conseguiu cumprir com o seu papel ambiental. O resultado dos trabalhos daqui da Zona Franca de Manaus, eles são distribuídos para todos os brasileiros. E quando chega um televisor lá em São Paulo, em Fortaleza ou em qualquer lugar desse país com um preço competitivo, é porque aqui tiveram condições de produzir. E assim a motocicleta, e esse benefício ele é um benefício repartido, repartido para todos os brasileiros, né? E infelizmente nós estamos acostumados. E aí eu sempre pergunto, a quem interessa, né, o enfraquecimento da Zona Franca de Manaus? Interessa a indústria nacional?
Não, porque nós já tivemos provas ao longo do tempo e em outros estados que muitas multinacionais que deixam de produzir, vamos supor, aqui, não quer dizer que ela vai produzir no Brasil. Ela pode produzir no Paraguai. Sim. Né? Então, e fazer com que os produtos do Paraguai sejam mandados para cá. E tem muitos incentivos, né? Tem muitos incentivos, por exemplo, no Paraguai, para indústrias se montarem lá em indústrias exportadoras. Então, a gente precisa ver a questão da Zona Franca como um patrimônio nacional que traz resultados efetivos para o Brasil, né? Você vê que as compras no mercado nacional elas são extremamente grandes, vários produtos com PPBs exigentes. É lógico que existe a importação, né, da China ou de outros países de produtos para a Zona Franca, mas a Zona Franca de Manaus tem conseguido, né, e felizmente ou infelizmente é o único pilar central da nossa economia. Nós só temos um pilar central. Se você tira esse pilar, toda a sua economia vem em cascata. Então a gente vem falando e vem escutando, agora há bem pouco tempo atrás era o Plano Dubai. Falaram no Plano Dubai. Aí eu até falei, não sei quem criou falar em Plano Dubai, mas pode ser Plano Dubai, pode ser Plano Amazonas, pode ser plano, qualquer nome que seja, desde que, né, as alternativas econômicas possam existir. Então, o Amazonas tem potencial de turismo. Tem, mas o que representa o turismo? Quase nada. O Amazonas tem um potencial para um polo de cosmético, um polo de remédio. O que representa isso? Muito pouco. O Amazonas precisa aumentar os seus serviços. A gente aumenta pouco. Nós importamos muitos produtos que nós consumimos aqui, nós continuamos importando do restante do país em detrimento de estar produzindo aqui, gerando emprego, gerando renda. Então, a gente começar a tratar de todas as questões de riquezas que nós temos, né? O que adianta nós estarmos em cima de uma grande riqueza com a população sofrendo o que sofre? Então, nós temos vários tipos de minerais, nós temos nióbio, tantalita, temos vários minerais, gás, petróleo, que ainda não está trazendo, né, os benefícios necessários para a Amazônia. Então, a Amazônia ela é importante para o mundo, né? Ela é importante para o mundo, mas, por outro lado, a gente vem sentindo os impactos e não tendo os benefícios que nós deveríamos ter para ter um Estado mais forte. E quando nós tivermos um Estado mais forte, nós temos até condições de brigar em uma condição melhor. Agora, deputado, a gente tem que se preparar para isso também, né? Porque a gente, com todo esse potencial aí de extração mineral, como o senhor disse, mas também na hora de extrair, aí vem uma empresa estrangeira que consegue tirar isso de lá. A gente precisa também poder capacitar o nosso homem para a gente ter o potencial de usufruir dessa riqueza. Sem dúvida, poder fazer com que essa riqueza possa ser dividida entre os amazonenses e que a gente possa estar mais forte. Né? E há sempre uma questão muito importante no Amazonas. O Amazonas, os índices sociais do Amazonas, eles não são muito diferentes dos índices do Maranhão, né? do Piauí. Mas o tratamento que é dado ao Amazonas por parte do governo, ele é um tratamento diferenciado. Nós somos o único estado do norte e do nordeste que arrecadamos muito mais recursos federais do que nós recebemos. Nós somos o estado que menos recebe recursos para a área da saúde per capita. Nós somos o último. Aí você pega os índices de renda média, nós estamos lá embaixo. Aposentadorias rurais, nós estamos lá embaixo. Então, uma série, o DH, um dos menores. Então, nós temos assim, um contrassenso muito grande. Nós somos tratados, às vezes, como um Estado que tem muitos benefícios, né, sendo um Estado
pobre quanto outros estados da federação. E que contribui bastante para... E nós somos um estado que pagamos, né? Nós pagamos, nós arrecadamos mais do que recebemos. Deputado, a Flávia perguntou no início sobre o projeto para Frente Manaus, que o senhor tem tocado esse projeto, difundido essas ideias. O senhor, como deputado estadual, apresenta esse projeto que inclui a capital amazonense, que é uma cidade-estado. A gente pode entender isso como uma vontade de se candidatar à prefeitura aqui da capital amazonense? Olha, eu seria hipócrita. Só para descrever um pouco, quando eu falo em projeto, eu que estou aqui, muita gente está em casa, a gente pensa numa pilha de papel com um monte de ideia. Como colocar isso em prática também? Na verdade, eu seria hipócrita de falar. Todo jogador de futebol, ele não quer ficar no banco. Ele quer jogar bola. Então, ele quer fazer gol. E não seria diferente comigo no ponto de vista político. Eu entrei na política em 96 e, graças a Deus, os mesmos ideais que eu tinha lá em 96, embora tenha sido batido ao longo do tempo, eu não perdi esses ideais. Né? Os ideais de efetivamente ter uma cidade muito melhor. E Manaus é uma capital-estado. Manaus é uma capital-estado e é uma capital que é importante para a economia também. O que acontece aqui ecoa no interior. Então, aqui é o grande centro consumidor, aqui é o grande fato gerador de riqueza. E nós precisamos ter a nossa cidade forte. Quando nós criamos o Pra Frente Manaus, é para definir, não seria uma pilha de papel, é para definir prioridades. Aí eu te dou um exemplo. Na área da saúde. Qual o nosso maior problema hoje na área da saúde, dentre os milhares? Déficit de leito de maternidade. Por quê? Nós temos um déficit efetivo, porque a mãe não pode ir para a fila para ter o seu filho. E nós temos um déficit maior que tem. Os outros leitos, nós temos um problema sério, que é uma taxa de permanência alta. O paciente fica muito tempo no hospital esperando exame, esperando procedimento e passa muito tempo. Então, esse déficit de maternidade precisa ser enfrentado, porque nós estamos tendo problemas hoje, vamos ter problemas amanhã, com perdas, com problemas com crianças nascendo fora de tempo, com pessoas tendo filho em corredor de hospital. Então, isso precisa ser enfrentado. Ou seja, o senhor pode ser pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Eu acho o seguinte, eu estou num partido político, né, e nós estamos discutindo. Se assim for a vontade lá na frente, eu estarei pronto a cumprir qualquer desafio, porque eu nunca fugi de nenhum desafio na vida. Mas eu lhe digo com toda a sinceridade, eu acho que o mais importante agora é nós conhecermos, termos soluções, vermos o que pode ser feito. Se nós tivermos um projeto que seja aprovado pela população, que seja consistente, ele pode ser representado por qualquer pessoa, né? Mas é preciso que a gente tenha esse projeto. Senão a gente vai discutir sempre as mesmas coisas. A gente vai discutir, olha, o fulano já foi 3 vezes prefeito, 3 vezes governador, o que ele fez? Esse aqui já teve oportunidade, esse aqui não teve, e fica, às vezes, a eleição... É porque parece que o momento é só de que todo mundo tem a resposta para tudo, é o momento onde todo mundo tem a solução para tudo, e com o passar do tempo, parece que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né, não, Lógico, deputado? por isso é que eu sempre tenho dito, a gente tem que buscar a realidade e aquilo que é possível, né? Porque o salvador da pátria, né, da população, já sabe que não existe. Tem que ter uma questão muito técnica, né, daquilo que é possível ser feito e poder executar. Né, porque as ideias mirabolantes, elas podem existir, vão existir na eleição com facilidade. Ou então, talvez falam o que a maioria das pessoas quer ouvir. Querem ouvir, mas não efetiva. Né? Não efetiva. Por quê? Porque não tem base. Eles fazem pesquisas e campanhas de marketing. Aí o marketing diz, qual é o assunto mais importante que deu na pesquisa?
é o assunto tal. Então, bora criar um programinha para falar sobre aquele assunto. Mas não tem a profundidade. E aí, quando chegam a ganhar a eleição, não tem o que executar, não tem o que fazer, não tem o que planejar, não tem o que realizar. Deputado, então, isso é que a gente quer. A gente quer ouvir a população, ouvir os técnicos e poder ter um caminho diferente para a cidade, porque todos nós já estamos cansados de promessas, de coisas mirabolantes, de pessoas que vêm achando que vão descobrir a pólvora e, efetivamente, a nossa cidade não tendo os benefícios que deveria ter. Agradecer a Flávia Moura, ao Jorge Guerreiro. Nós estamos num debate, mas eu vou lhe pedir, lhe dar um minuto para as considerações finais, se despedir aqui do nosso público. Muito obrigado por comparecer aqui na entrevista coletiva. Eu que agradeço a todos. Para mim é um prazer poder participar. Passou bem rápido. Passa rápido. Né? Mas é a oportunidade que nós temos de trocar algumas informações e poder passar à sociedade, poder pedir para que a sociedade também possa participar do processo político. Como é que a sociedade consegue participar e ter acesso a esse projeto para frente? Para todos nas mídias sociais, para Frente Mal, né? Tanto Facebook, Instagram, nós temos telefone. MAO, né? Sim. Mal. O site, né? E nós estamos à disposição porque, efetivamente, o que nós queremos é ouvir a população, quem está lá na ponta. Nosso tempo está encerrado. Agradeço ao deputado e a você que está em casa até essa hora nos acompanhando aqui no Entrevista Coletiva. Até o próximo domingo.